passou pelo Atlético Paranaense, aquela decisão nos pênaltis. Os dirigentes dos clubes estiveram por aqui e falam agora o que eles acharam das definições dos mandos de campo. Eles chegam agora nesse Sport Center. Não, são dois times muito grandes, né? São dois times referência e depois que a bola rola, isso não tem, dentro de campo isso não tem. Claro que a gente fica feliz por estar na nossa casa no segundo jogo, mas quando a bola começa a rolar é diferente. A expectativa é sempre muito grande. O Atlético nos últimos anos tem chegado sempre ali nas fases decisivas de Libertadores, ganhou a Copa do Brasil recentemente. E a nossa expectativa é que a gente possa, dentro do Vasco, voltar a viver esses grandes momentos, né? A gente sabe da qualidade que eles têm, a gente conseguiu uma retomada dentro do Campeonato Brasileiro. Tomara que a gente consiga fazer 2 grandes jogos, as torcidas são amigas, então a festa com certeza vai ser muito grande. E que dentro do campo o nosso time esteja naquele dia um pouquinho mais feliz do que o time aqui do presidente, né? A sorte está lançada, né? Vamos fazer 2 grandes jogos aí, né, Marcelo? Tem certeza. O Vasco tem um grande time, grande elenco, está encaixado. Então, eu tenho certeza que os 2 jogos serão 2 grandes jogos. E vamos ver quem consegue um resultado melhor, né, em Belo Horizonte, depois aqui em São Januário. Me parece que o Marcelo já confirmou que vai ser no São Januário mesmo, né? E vamos embora, vamos jogar e vamos ver o que vai dar. Tá aí, então, portanto, os dirigentes, e a gente traz também aqui que o presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, e o diretor executivo Bruno Spindel não quiseram falar com a imprensa. Vale lembrar que ontem o Flamengo perdeu para o Peñarol no Maracanã, confronto pela Libertadores. Agora, só pra gente fechar, o goleiro Hugo, do Corinthians, está emprestado pelo Flamengo e tem opção de compra. E essa cláusula pode ser exercida a partir do dia 1º de outubro. E aí o Augusto Melo foi perguntado sobre isso por aqui, se vai exercer a compra ou se vai pagar uma multa, porque se ele enfrentar o Flamengo sem ter sido comprado ainda pelo Corinthians, terá que pagar uma multa de R$500 mil. No Campeonato Brasileiro, inclusive, já pagou essa multa e o Augusto Melo disse, olha, o Hugo vai jogar de uma forma ou de outra, o Hugo é do Corinthians, então o que a gente pode trazer para o fã de esporte é que o Hugo estará em campo, então, nessa partida, nesses 2 jogos contra o Flamengo pela Copa do Brasil. Luciano. É isso, Roberta, obrigado pelas informações, toda uma expectativa em relação a esses confrontos. E claro que eu tenho que perguntar para vocês, senhores, Jean, começando com você, essa história aí de, claro, não poderíamos ter 2 decisões de vaga no Rio de Janeiro no mesmo momento. Então, por isso também, a gente tem São Januário e a Arena Corinthians sendo os palcos das decisões, se é que a gente pode dizer assim. Como é que você acha que ficou essa divisão? Pois é, eu sou daqueles que acredita que sim, decidir em casa é uma vantagem pequena, uma vantagem que para muita gente pode ser subjetiva, mas que se você pegar levantamentos históricos, né, tem livros inclusive que trazem isso, existe a vantagem de decidir em casa, quer dizer, percentualmente quem decide em casa, mesmo nos casos em que não é o melhor time que decide em casa, né, porque aí é uma outra história, é óbvio que quando o melhor time decide em casa, quando essa é uma vantagem do regulamento, aí é normal que o melhor time passe. Mas mesmo em casos em que a coisa é completamente livre, como é o caso da Copa do Brasil, você sorteia, um vai decidir em casa, o outro não. Em geral, decidir em casa é uma pequena vantagem. E acho que os sorteios, ou o sorteio no fim das contas, aumenta ainda mais um equilíbrio que não seria normal para esses 2 confrontos. O que eu quero dizer? Se você olhar Flamengo e Corinthians, os elencos, como começaram o ano as 2 equipes, tal, você diria Flamengo muito favorito. Acho que a coisa, nesse momento, está um pouco mais equilibrada, porque o Flamengo não vive um grande momento, o Corinthians ameaça ali uma reação e vai resolver em casa. Atlético e Vasco é a mesma coisa, é o mesmo cenário, né? O Atlético com mais elenco, com mais jogadores, porém o Vasco aí aos poucos se recuperando, se encaixando, melhorando, o Atlético sem mostrar todo o futebol que a gente imaginou e o Vasco vai resolver em casa. Então, eu acho que o sorteio, de alguma maneira, Luciano, aumenta ainda mais o equilíbrio para essas semifinais e, de certa maneira, está em definição sobre quem vai decidir a Copa do Brasil. Mas é no mínimo curioso realmente esse ponto, né, Dona? Que justamente o Galo e o Flamengo vêm de derrotas em Libertadores. Então a gente tem um momento aí do sorteio, realmente num momento peculiar dessas 2 equipes que supostamente seriam favoritas no confronto desse, mas não deixando de ser equilibrado. Até pelo investimento, né? A gente está falando de 2 dos melhores elencos, não só do futebol brasileiro, mas também do futebol sul-americano. Interessante o Marcelo Santana praticamente confirmando o jogo em São Januário. Existia até um possível movimento para levar
essa partida para o Maracanã, né, para o Vasco receber o Atlético no Maracanã, porque você teria mais torcedores, mais 60 mil torcedores. Só que esportivamente, até do ponto de vista de pressão, acho que é uma decisão correta do Vasco, você jogar em São Januário. Vamos lembrar como é que foi a campanha do título em 2011, né, o Vasco voltando a mais uma semifinal de Copa do Brasil, São Januário foi um trunfo. Aliás, o primeiro jogo da final contra o Curitiba foi em São Januário, o Vasco fez uma vantagem e depois conseguiu o título dentro do Couto Pereira. Eu também acho que você tem mais equilíbrio. Apesar do Galo ter mais qualidade no seu elenco, mais protagonistas, é um time ainda muito inconstante, ele oscila demais, né? O Milito está tentando encontrar o padrão ideal para essa equipe. E o Vasco cresceu muito com o Rafael Paiva, o Vasco enxerga como uma chance de ouro para conseguir esse título e vai para a batalha. Do outro lado, é a mesma coisa, né? O Corinthians com os reforços cresceu bastante aí com o Ramon Dias, um Flamengo com uma pressão muito grande, a gente tem que ver até como é que vai ser a vida do Tite até lá. Você tem uma Libertadores no meio do caminho, o Corinthians já tem uma vaga encaminhada na Sul-Americana, só sei que são 4 jogos aí de muito peso, né? Muita tradição envolvida. É isso, vamos conferir mais uma vez então como é que ficou esse sorteio, né? Os mandantes, as datas e tudo mais, a gente coloca na tela para você agora, fã de esportes, um pouquinho dessa semifinal aí da Copa do Brasil. Vamos ver lá? Porque basicamente é o seguinte, é isso, o Vasco vai decidir em casa o segundo jogo, o primeiro jogo é em Belo Horizonte contra o Galo. E já o Corinthians também tem a vantagem, se é que a gente pode dizer assim, de definir o segundo jogo lá na Arena do Corinthians. Quero tua análise desse sorteio e desses confrontos, né? Tá longe ainda, mas acho que talvez a gente possa fazer. E eu fui pra jogar a palavra no Praz, olha o que aconteceu. Foi coincidência? Botaram logo o Verrete. Dani, assim, eu também concordo com o Mauro, eu preferia decidir em casa. Óbvio que o primeiro jogo manda muito, se tu vai... Isso nós estamos falando dentro de um confronto equilibrado, claro. Dentro de uma normalidade. Isso. Porque, assim, no segundo jogo, no primeiro jogo, tu não sabe se o 1-1 é bom, se o 1-0, se a derrota é boa, ou se a derrota é ruim, ou definitiva, assim, né? Então, tu não tem essa... Agora, no segundo jogo, tu entra sabendo quanto que tu precisa jogar e a estratégia que precisa ter. No primeiro jogo, às vezes, tu muda de estratégia no meio do jogo, por tomar um gol ou por fazer um gol. E, assim, tava essa dúvida se o Vasco ia jogar em São Januário ou no Maracanã, né? Pode ser uma dúvida em relação à parte comercial, mas a parte desportiva, cara, não tem nem o que pensar. É São Januário. E São Januário estaria lotado de qualquer jeito, na ida ou na volta, né? Sim. E o Maracanã também estaria lotado. O problema é que São Januário é um estádio muito mais... acanhado, entre aspas, hostil para quem joga. Eu tava falando assim, no Maracanã, tu chega lá, tu desce do ônibus, tu bota a mochilinha, tu entra num lugar... Com ar-condicionado, clarinho, corredorzão. Assim, São Januário já é mais difícil para chegar, o vestiário já é mais acanhado, a torcida já fica muito mais perto. É diferente jogar em São Januário. Joguei lá há 4 anos, é diferente. A gente jogou no Maracanã, que o Maracanã é lotado, com 80 mil pessoas, mas é diferente jogar em São Januário. E para uma fase semifinal de Copa do Brasil, não tem que abrir mão. O dinheiro se busca depois. Eu acho que prevaleceu o aspecto técnico. E eu vejo duas semifinais muito equilibradas. Muito equilibradas. O Corinthians, como o Mauro falou, vem num momento melhor e ainda mais se tratando de uma partida eliminatória, né? Isso é muito curioso, né? Porque se a gente pegar o que era a expectativa desses 4 clubes no começo da temporada, jamais se imaginaria falar em semifinais equilibradas com esses confrontos, né? Totalmente. Atlético favoritaço contra o Vasco e Flamengo favoritaço contra o Corinthians. Não. Primeiro não falaríamos que Vasco e Corinthians deveriam estar aí. Até essa expectativa não haveria. Isso. Não haveria. E o Vasco, assim, o Vasco e o Atlético daquele lado, apesar que o Atlético tem uma perspectiva, uma esperança maior de chegar numa Libertadores, de classificar para a Libertadores. O Vasco já tá atrás do placar, o Vasco não fazia parte do planejamento do Vasco uma Libertadores. Exato. Você diz pelos pontos corridos para a próxima Libertadores. Porque no brasileiro, os dois... O Vasco conseguiu sair daquela zona do desespero, o Vasco não vai cair. Não vai cair. Livre. Então ele pode entrar se focar só na Copa do Brasil. O Atlético Mineiro ainda tem a questão de tentar pelo brasileiro uma Libertadores. E do outro lado não. Ganhar a Libertadores. Do outro lado não. Do outro lado tem 2 times que um tá lutando para não cair e o outro ainda, na minha opinião, tá lutando pelo título. Tem um jogo a menos, se ganhar fica 5 pontos só. Pontos corridos, matemática.